Olá, prezado. Olá, prezada. Esta semana, conversando com um jovem de muito valor, um jovem que tem lutado contra o pecado, ele me disse algo que me chamou a atenção e me fez lembrar do texto que eu quero compartilhar com vocês nesse devocional. Ele me disse que tinha consciência da sua pecabilidade, do seu potencial para o pecado e que então o pecado se apresentava para ele, mas ele escolhia não pecar. Isso encheu o meu coração e é motivo de eu estar falando com você nesse momento. Talvez eu esteja falando com alguém agora que percebe o pecado batendo a porta e ainda não se apercebeu de que pecar é uma escolha, não é? E que você deve sempre escolher não fazê-lo para agradar ao Senhor, não é? E o texto que eu quero compartilhar está no Gênesis, não é? É a história de Caim e Abel, e eu quero refrescar um pouquinho a memória dos irmãos. Quando o primeiro casal pecou, teve que haver um sacrifício de um animal inocente por causa daquele primeiro pecado, né? Ali foi instituído o sacrifício pelo pecado. E para corroborar com o que o autor de Hebreus vai dizer, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ao fazer isto, aquele primeiro casal também estava ensinando aos seus filhos como proceder. Muito bem, o tempo passou e um belo dia Abel e Caim foram oferecer ofertas para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Eu entendo que Abel ofereceu uma oferta de sacrifício. Ele podia pegar uma rolinha, um pássarozinho, e derramar o sangue daquela rolinha. E a Bíblia diz que Caim pegou, talvez tenha feito um banquete para ofertar ao Senhor de legumes, frutas, verduras, e a Bíblia diz que Deus não se agradou da oferta de Caim. Ela era desprovida de fé. Se ele tivesse fé, realmente, ele teria feito da maneira certa. Mas o que me chama a atenção é quando o Senhor vai dizer assim para Abel: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Isso está no capítulo 4 de Gênesis, todo o verso do 1 ao 7. Mas aqui o que Deus está esclarecendo para Caim é: Caim, faça o que é certo e você vai ser aceito. Deus
Deus chama Caim à realidade da vida, dos fatos. Deus chama Caim para uma leitura correta do que é a vida e do que ela seria para sempre. O pecado jaz à porta. O seu desejo, o desejo do pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E essa é a luta do ser humano. Essa é a luta do ser humano. Reconhecer o que é pecado, reconhecer quando algo aparece para você errar o alvo, que é agradar ao Senhor, não é? E tomar a decisão de não aceitá-lo, de não praticá-lo, de não querê-lo. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer algo tremendo. Ele vai dizer assim: portanto também nós, no capítulo 12, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Esta será a vida do crente até o dia do Senhor Jesus voltar, não é? O pecado, ele constantemente estará batendo a nossa porta, o erro, e uma coisa que nós precisamos acordar, um fato que nós precisamos enfrentar, prezados, é que tudo que é pecado, tudo que é contra o nosso Deus vai agradar aos desejos do nosso coração humano. A nossa carne, pode observar, nós não temos nenhuma dificuldade em querer aquilo que nos agrada, que agrada ao nosso coração, mas temos uma enorme dificuldade muitas vezes para agradar, para fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Isso é o pecado. O pecado é errar no andar com o Senhor, é fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Pecados são atos que definitivamente não combinam com o caráter do nosso Deus e com a sua palavra e com a sua santidade. E, voltando àquele jovem, o que é a nossa vida aqui neste mundo? Constantemente, escolher, tomar uma decisão de não fazermos nada que vá contra aos desejos do coração do nosso Deus, contra o seu caráter, contra a sua santidade. É isso. Dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, devemos decidir andar com o Senhor, fazer a sua vontade. Faça isso. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelas instruções que temos na Tua palavra. Obrigado porque podemos decidir andar retamente. Podemos decidir fazer o que Te agrada. Podemos decidir não pecar. E nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Ok. Se o Senhor Jesus não voltar nesta noite, eu espero vê-lo amanhã, se assim Ele nos permitir. Um grande abraço para você.